Na intro de hoje eu queria falar um pouquinho sobre Design Thinking. Eu também acredito que a gente está sendo bombardeado por Design Thinking de todas as maneiras possíveis. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, tem as pessoas que ficam no meio. Na minha humilde opinião, eu queria dizer que Design Thinking é maravilhoso para você democratizar o processo de design. É uma forma muito simples e prática das pessoas que não conhecem a metodologia de entender a importância e o impacto que o design tem dentro de um produto. Então, bem-vindo ao Design Thinking. Mas no teu processo diário, o processo é mais caótico, ele não é tão bonitinho quanto você vê nesses artigos e nesses gráficos que estão sendo distribuídos por aí. Então, assim, não tenha medo de quebrar o processo, não tenha medo de pular etapas, não tenha medo de inverter etapas, ok? O exercício do Design Thinking também é abraçar o caos, ele faz parte do teu dia a dia. E é isso aí, vamos ao próximo episódio. Pessoal, hoje temos o Bruno Berger aqui com a gente, a VP de Design da Gladly, morando lá no West Coast dos Estados Unidos, lá em São Francisco. E o o Bruno tem um currículo invejável. Ele trabalhou na Google, no YouTube, trabalhou no Chrome, foi Head de Product na House, que é uma das startups dentro da Expa, e hoje está praticamente comandando o design dentro da Gladly. Bruno, seja bem-vindo à Expatria, é um prazer falar com você. E eu queria que você começasse com uma breve introdução sobre você mesmo, como é que você acabou na área de design e como é que você chegou aqui nos Estados Unidos. Prazer estar aqui, Al. Tô empolgado para essa conversa e também com o que você vai compartilhar com os outros convidados. Acho que essas histórias vão ser bem interessantes. Então, eu sou do Rio, eu me formei em design gráfico na PUC do Rio. E o meu interesse por design veio desde novo, assim, acho que eu comecei a fazer... A primeira vez que alguém me pagou para fazer um site, eu tinha uns 13 anos de idade. E poucas pessoas, eu acho que, pelo menos naquela época, entravam em design entendendo o que design é, o que significa. Muita gente entra por um viés mais artístico, mas minha mãe atuava como arquiteta, a família tinha alguns amigos que eram designers gráficos, então eu entendia um pouco mais como que design era uma profissão, assim, né? Uhum. Mas o caminho era design gráfico mesmo. Eu saí da faculdade querendo fazer livros e trabalhar com tipografia. Mais rápido eu acabei me enveredando para Pro digital. web, para digital, e que acabou me levando por um caminho que me trouxe até aqui. E você, como é que foi tua primeira, como é que foi, como é que aconteceu? Você estava trabalhando no Brasil, eu vi que você trabalhou na Globo também por algum tempo, né? Anos e anos atrás. Eu estagiei na Globo TV mesmo, fazendo motion graphics. Tá, e como é que foi o teu primeiro contato com, eu não sei, você aplicou para um trabalho aqui, alguém te contatou daqui dos Estados Unidos, como é que foi o processo para você colocar teus pés aqui? Então, o processo foi bem deliberado. Eu queria uma coisa específica, ou eu queria sair do país para ter uma experiência fora, mas o caminho que acabou acontecendo foi diferente. Eu posso te contar um pouco do processo, eu acho que é importante. Eu acho que o dia que eu meio que decidi isso, eu estava conversando com a minha esposa, que na época minha namorada, e a gente sempre conversou de morar fora do Aham. país e tal. Sempre teve uma experiência assim de vida. E aí a gente falou, não, vamos tentar fazer isso, vamos ver o que acontece. E eu sabia que o que eu fazia poderia me levar para fora. Aí eu comecei a escrever um blog em inglês, um pouco para praticar a língua em si, mas muito para poder, meio que para fazer fly paper, assim, né, como Aham. fala em inglês, para ter uma chance de pessoas acabarem me achando, para desenvolver uma certa confiança em mim. E comecei a preparei um portfólio, comecei a aplicar para vagas em vários lugares e, honestamente, eu não queria vir para os Estados Unidos inicialmente. Assim, acho que a Aham. gente está aprendendo que o Bush era presidente, tinha um certo preconceito sobre como americanos são, como a cultura era. Então, eu apliquei para algumas vagas na Europa, entrevistei na Nokia em Londres, e eu cheguei no processo, parte final do processo, para uma startup em Sydney, na Austrália, até. Nossa. Só que eles tinham alguns limites de imigração e acabou não rolando de ir. E continuei fazendo isso, e
Aliás, uma dica que eu acho que é importante, algo que valeu muito para mim nessa época, quando eu fazia o portfólio, eu não tinha só um site com portfólio, eu mandava o link, eu aplicava num site, eu fazia tipo um cover letter, uma apresentação específica para a empresa, pro portfólio. Então eu tinha, digamos, no meu site eu tinha várias cópias do portfólio, era, sei lá, brunobr.com/, o nome da empresa que eu estava aplicando, e eu tinha uma cartinha, Entendi. uma Era apresentação mais bem específica. customizado. Porque, cara, o hiring manager vai estar vendo Claro, centenas de aplicações e você claro. quer stand out, né? Você quer se diferenciar de alguma forma. E você já estava E, é, confiante com o teu nível de inglês, assim, você já conseguia ter uma conversa na boa, tipo, se fosse uma entrevista online, pelo telefone, você já conseguia se comunicar bem. já consegui, assim, é, sei lá, eu tenho uma sorte, eu tenho muita facilidade de aprender línguas, eu aprendi, sei lá, eu consigo me virar, eu acho, umas 5 ou 6 línguas, pelo menos. Uau. E inglês fiz curso de inglês, mas também muito aquilo de, sei lá, ver TV, ouvir música e tal. Uma época eu comecei a ler livro em inglês para me forçar mesmo. Vamos ver o que aconteceu. Eu li primeiro livro que eu li todo em inglês, sei lá, tinha 500 páginas e era isso, e o dicionário o tempo todo, mas aí a coisa vai andando, assim, acho que dá pra se forçar um pouco. Mas o engraçado é que depois de tu aplicar nesse monte de vaga e algumas coisas andarem, mas pararem e tal, eu acabei vindo para cá, eu acabei um dia recebendo um e-mail do CEO de uma startup em Palo Alto, aqui na Bay Area, perguntando, pô, você quer vir trabalhar aqui? Eu adorei teu trabalho. Do nada, assim, eu não tinha ideia de onde o cara tinha me achado. E daí começou o processo de entrevista e tal, que eu posso contar mais, que eu acabei vindo parar aqui. Então ele te contatou e praticamente você começou a conversar com ele e as coisas foram se encaixando, digamos assim. A gente tentou, depois que eu comecei a trabalhar lá, entender como que ele me achou. E eu acho que o mais próximo que a gente conseguiu chegar foi que ele estava lendo um artigo num blog chamado Ajaxion, que eu nem sei se existe mais, que era sobre JavaScript, CSS, coisas assim. E, e eu comentei alguma coisa num post do blog. E você lembra antigamente, quando você comenta em blog, você coloca o seu nome, Sim. você pode colocar uma URL para o teu nome ficar linkado e o seu comentário, né? Fiz isso, ele gostou do que eu falei, clicou no meu nome, foi parar no meu site, viu meu portfólio, gostou e entrou em contato. Foi assim, Uau. eu Boa criei essa. toda essa rede para tentar, tipo, Sim, o cara fazer. te acha num comentário de um blog. O cara me acha É brincadeira, aleatoriamente né? no comentário do blog. Mas sei lá, tem aquelas coisas, aqueles ditados, né? De você. Sorte aparece para quem tenta bastante, né? Você tem Isso, é. que. Coisas aleatórias ou fortuitas assim podem acontecer, mas você tem que dar chance de acontecer. Se você não Exato. tiver um portfólio aberto, ou sei lá, ontem eu estou agora contratando aqui 2 vagas, eu estava vendo um monte de portfólio de gente que aplicou e tal. E aí as pessoas colocam senha para proteger sabe, para proteger o portfólio. Senha para proteger do quê? De proteger de alguém te contratar, sabe? Porque Eu você tem vi que o se teu abrir, tweet você tem sobre que. isso. Eu também fiquei, Você tem cara. que. Eu entendo eu entendo que às vezes você tem que proteger alguma coisa porque são coisas que ainda não são públicas e você não pode simplesmente jogar na internet. É, Mas pelo menos uma boa outra parte do teu portfólio você é, deveria deixar pública, porque realmente você está deixando de mostrar teu trabalho. é, não, é, a E filosofia de daí, escassez não funciona nisso. voltando para o processo, então, daí o cara simplesmente falou, ó, venha para cá, eu vou patrocinar teu visto e vocês deram entrada na documentação e foi. Então, isso foi em setembro de 2010, 2009, eu acho. Nessa época eu já estava trabalhando como freela no Rio, e parte disso era porque eu queria trabalhar como freela mesmo, mas também para ter essa flexibilidade. Tipo, eu estava decidido, não, eu quero fazer isso. Mesmo que demore 1, 2 anos, eu quero estar pronto para isso. Então, ter a flexibilidade de a qualquer momento poder viajar e vir entrevistar era uma coisa importante para mim. Porque você tem um emprego, às vezes fica difícil Sim, tipo, aí se entrevistar. programar, né? E assim, eu confesso que chegou a ser engraçado. A primeira, quando ele me escreveu, eu achei que era caô, assim, eu achei que era golpe, sabe? Como Uhum. assim? Startupzinho. E aí a empresa era stealth, né? Que é uma coisa. Depois eu aprendi aqui. Uhum. Tem muita startup que dos primeiros anos fica completamente secreta e não, você não consegue realmente achar nada. Então eu fiquei, putz, tem um cara me chamando para ir para lá, mas não tem nada na internet sobre essa empresa, tô achando meio estranho. Mas é meio que, ok, tá bom, me pagaram a passagem, vamos lá. O processo de entrevista foi meio diferente, não acho que outras empresas fazem isso, mas eu vim para cá e fiquei
umas 2 semanas trabalhando com eles, assim. Eles pagaram um hotel para mim, perto do escritório, e aí teve entrevistas formais, mas eu também estava trabalhando com eles dia a dia, assim, participando de brainstorm, e não era responsável por tocar nenhum projeto, mas era uma chance de eles avaliarem como eu estava, né, como eu encaixaria na equipe. Sim. E aí foi uma experiência super interessante de ver como isso tudo funcionava, mas pro fim eles me fizeram uma oferta, mas eu estava ainda muito, muito na dúvida, eu queria vir para cá, mas essa coisa da oferta, né, para falar um pouco disso, é um pouco estranho que você escuta um número de dinheiro e você não sabe se isso é bom, se é pouco, se é muito, né? Você não conhece Verdade. o Você não sabe qual é o custo do lugar, contexto, né, a realidade de viver nesse lugar. você não sabe quantos impostos vão tomar disso e tal. Então eu escrevi para um cara, eu vou voltar nisso, para poder me ajudar, e aí, inclusive, que me ajudou, me abriu portas no futuro, assim, mas vou voltar nisso num instante. Mas uma anedota legal, assim, que no último dia, era um sábado, assim, eu ia para o aeroporto à tarde. Antes disso, eu fui tomar café no restaurante ali em Palo Alto com o CEO e a namorada. E eles estavam comendo, conversando, aí para um carro, e aí no restaurante do lado entra o Steve Jobs com o filho. Ah, é. Aí eles compram uma comida e vão embora e tal. E aí eu Aham. me senti assim, caraca, agora eu tô no meio das coisas. E É. o Steve Jobs morava o quê? A 1 quilômetro dali, e depois, quando eu acabei me mudando, eu passava de bicicleta todo dia na porta da casa dele, e aí que eu comecei a sentir um pouco esse clima de como aqui é meio que uma Hollywood dos nerds, assim, sabe? Tipo, Aham. enquanto você vai pra Hollywood, você acaba vendo atores e atrizes e diretores, aqui Como é você que ia ver os CEOs e isso a tal. gente a gente escuta muito dessa, né, dessa cultura de tecnologia que tem principalmente na West Coast, né, que tudo é muito centrado a essa ideia de startups e todo mundo trabalha na área tech e Uhum. não tem muita diversidade além dessa área. Como é que você convive com isso? É algo que você sente ou é muito exagerado? Porque Não, eu sinto sim. A minha esposa é designer gráfica, né? A gente se conheceu na faculdade, ela veio pra cá também. E existem oportunidades de design gráfico, mas são muito menores. Tipo, se ela não é muito ligada em tecnologia, ela não gosta do ambiente necessariamente. Se você quer trabalhar em outras coisas, tem muito pouca opção. Sem dúvida, proporcionalmente muito pouca opção. Se vão ter 100 vagas postadas em algum sim, site, 98 vão ser sim, empresas de tecnologia, alguma coisa assim. Então, é bem vinculado a isso. Mas eu acho que a noção de empresa de tecnologia é muito ampla e está ficando cada vez mais ampla, né? Você pode trabalhar, sei lá, aqui tem empresas como... tem empresas de tecnologia mesmo, sei lá, Google, ou todas as startups, a Glide, uma empresa de tecnologia, mas tem, sei lá, Instacart, que você trabalha com software, mas é uma empresa que você... É um serviço de fazer compras no sim. mercado para você. A gente está tendo essa discussão agora, porque a gente vem tradicionalmente da área de mídia, né? Viacom com É, todos os canais de televisão, então você tradicionalmente é área de mídia, mas hoje a gente está se transformando praticamente em empresa de tecnologia também, por causa de streaming, esse tipo de coisa. Tá. é. Então, com que visto que você veio? Com H1B ou com A1? Ou Vi com com outro? H1B. Eu vi H1B. com H1B, e é importante dizer que isso foi em 2009, 2010, e o volume de imigrantes vindo para cá era muito pequeno, assim. Sim. Eu não vou dizer que eu vim antes de uma onda, alguma coisa assim, mas fez uma diferença enorme. Aham. Porque a gente aplicou para o H1B em meio de outubro, e aí saiu em dezembro, aí eu trabalhei remoto para eles um pouco e me mudei em fevereiro. Isso é super tranquilo, assim, não tinha estresse com isso, era só pagar os Sim, pagar, custos. fazer o processo e. Isso. Hoje em dia tem uma loteria, né? Tem uma quantidade de É. gente absurda aplicando, É. então a noção de... não, é impossível hoje em dia você entrevistar em setembro e conseguir um H1B em outubro. Você tem que É. tá com tudo pronto desde muitos meses antes e tal, para poder conseguir. É verdade. Tá, e depois que você chegou então já com o teu visto em ordem, como é que foi o esquema de adaptação? Achar lugar para morar, É. se adaptar no dia a dia mesmo, contato com família, como é que foi acontecendo? Então, eu cheguei, a empresa tinha alugado um apartamento pra gente por umas 2, 3 semanas. A gente foi procurar apartamento. Posso entrar? Eu sei que isso aqui é um nível de detalhe bem prático, assim, né? E então, não a noção de fiador aqui não existe muito, né? Então é Uhum. meio o que é bom, porque para imigrantes é muito bom, você pode chegar aqui e basicamente
pagar. Você paga um depósito, né? Você paga, digamos, uma vez e meia o aluguel para poder dar uma certa garantia pro proprietário, que se você não pagar, você vai embora. E a gente foi morar, essa empresa em Palo Alto, que é uns 40 minutos ao sul de São Francisco, e aí eu não queria morar no subúrbio, em cidade pequena, mas eu também não teria paciência de ir e voltar de São Francisco uma hora e meia todo dia, que o trânsito é brabo. Então a gente acabou morando em Mountain View, que é ali pertinho, assim. Aí, esse processo você acha muito apartamento disponível online, Craigslist, assim, site de anúncio. Nessas áreas mais suburbanas, na minha experiência, subúrbio aqui é rico, é importante dizer isso, né? Aqui a estrutura urbana invertida em relação a um país como o Brasil. Frequentemente quem mora mais longe da cidade é o pessoal de mais alta renda. Mas nos subúrbios aqui tem muito apartment complex, que eles chamam, que são blocos enormes de casas e apartamentos que empresas são donas, e aí o processo de alugar dessa forma é muito mais fácil, muito otimizado e tal. Então, tendo o dinheiro para poder pagar, que acho que é a principal questão, não é muito difícil conseguir isso. Se depois você montar um apartamento, aqui tem tipo a IKEA, por exemplo, você consegue montar um apartamento de um quarto com $2.000, tendo absolutamente todos os móveis e copos e garfos, né? Essas coisas assim. Exatamente. A vida é bem fácil. E daí durante o dia a dia para vocês você vê você e a tua namorada na época, vocês ainda não tinham filhos? A gente se casou logo antes de vir, até a gente estava junto há um tempo, mas também por causa do o visto afetou um pouco sim, isso. É verdade. Senão ela não teria ela teria que vir com visto de turista, e teria limite de 3 meses aqui. Ela veio o visto H4. Isso foi bem restritivo, porque o visto H4 não permite. O visto H4 é um visto de esposa ou marido de alguém que está vindo com H1B. Ele não permite a pessoa trabalhar nada. Sim. Você não pode ganhar renda. Tecnicamente, você não pode ganhar renda em nenhum lugar do mundo. É um visto extremamente restritivo. Então, nos primeiros anos, isso foi bem complicado para ela e afeta, né, muito a dinâmica da família. Sim, e tal. Com certeza. E em relação à adaptação, a gente veio numa de explorar muito, né? Então, sim, é tudo diferente, mas a gente queria provar o máximo de tudo, de descobrir. Então, todo fim de semana a gente pegava o carro e ia para alguma cidadezinha diferente para conhecer o que era. A gente tentava comer. A variedade de comida, por exemplo, que tem aqui é tão grande. O Brasil tem muitos imigrantes, mas são de 2 ou 3 países, assim, no geral, né? Tem imigrantes da Itália, do Japão, assim, Alemanha, mas não afeta tanto a cultura gastronômica. E aqui tem gente do mundo todo, então você pode comer, sabe, um mês inteiro, cada dia, no restaurante praticamente de um país diferente. Então, explorar isso é o máximo. E tudo isso foi você veio para cá em 2008, foi isso? Em 2010. 2010. Cheguei aqui em quase exatamente 8 anos, fevereiro de 2010. E em todo esse tempo aqui, nesses 8 anos que você está aqui, o que mais te incomoda de viver nos Estados Unidos? A gente fala isso um pouco agora. Acho que o que mais me incomoda são, acho que, a disparidade entre o quão rico o país é e quão pobre certos recursos são. A questão de saúde, né, o quão caro é seguro-saúde e os custos de saúde. Aqui, a gente teve uma filha há 1 ano e meio atrás e os custos de um parto, assim, mesmo você tendo um plano de saúde excelente, são altíssimos. A questão de armas, né, o que está acontecendo agora, a gente está gravando isso e está tendo todo o aftermath de Parkland. Isso mexe muito com a gente. O problema de violência urbana aqui não é nem perto do Brasil, mas não tem essa coisa aleatória de você ter medo dos seus filhos na escola, do que acontece. E a cultura é um pouco diferente, né? Pelo menos aqui, acho que tem uma diferença forte entre a costa leste e a costa oeste e o meio do país. Mas aqui as pessoas demoram um pouco mais para se abrir e para criar vínculos do que no Brasil. Não, isso está sendo constante nas conversas que eu estou tendo com o pessoal. Assim, isso aparece sempre, essa parte mais fria de você conseguir conectar com as pessoas aqui, de criar uma amizade um pouco mais pessoal mesmo, mais profunda, é complicado mesmo. Na minha experiência, os americanos, pelo menos na Califórnia, não são frios. Tem uma primeira camada
que é bem calorosa, as pessoas são amigáveis e tal, e se interessam um pouco por você, mas para meio raso ali, sabe? Para você realmente desenvolver um relacionamento demora mais. Inclusive, a gente acabou fazendo amizade muito com brasileiros também que vieram para cá, mas também com outros estrangeiros na mesma situação, porque você, né, essa noção de você ser expatriado acaba sendo uma coisa em comum. Tipo, se você não é parte do grupo majoritário, o fato de você ser parte do grupo minoritário te cria um Sim, te vínculo. Então, conecta, né? Exato. É a verdade. gente acabou fazendo amizade com, sabe, com espanhóis e povos de outros lugares, porque mexicanos, assim, porque faz uma diferença. Tem um vínculo mais forte. Né? E quais são as coisas que você mais gosta daqui, de viver aqui? Eu acho que a principal coisa que mantém a gente aqui é que na área do que eu trabalho, eu acho que não tem um lugar com mais oportunidades e uma comunidade tão ativa quanto aqui. Eu espero que isso se democratize muito e que vários lugares pelo mundo tenham polos como a Bay Area, né, São Francisco e o Vale do Silício, mas acho que não tem nada igual aqui. A quantidade de oportunidades, assim, eu me lembro quando eu vim aqui a primeira vez, quando eu estava entrevistando, peguei um ônibus, o trem lá de Palo Alto para cá, eu vi só andando na rua, e os letreiros que eu via na rua das empresas que são aqui é meio inacreditável, assim, a quantidade de oportunidades, e não tem gente suficiente nem perto para todas as vagas que tem aqui, então isso é o máximo. Para mim, a questão de sensação de segurança é muito importante, de eu não me preocupar com minha família, sabe, ando com meu cachorro de madrugada na rua, assim, não vou ter estresse nenhum com isso, não vou ter preocupação nenhuma, isso é um dos fatores principais, e, e especialmente onde a gente mora aqui, a Bay Area eu sou extremamente adaptado ao clima, acho que tem muitos brasileiros que não conseguem lidar. Aqui não é nem perto de Nova York e outras áreas em relação a frio. Hoje está um dia mais frio, assim, em anos, está sensação térmica de 3 graus, alguma coisa assim, e as pessoas estão morrendo de frio. Mas normalmente o tempo é ótimo e tem muitos parques e praias e coisas assim. Acho que a qualidade de vida é muito boa no dia a dia, é um ritmo mais tranquilo e 3 dá para graus, sentir em 3 casa. graus no inverno aqui em Nova York, a gente tá dando pulinho da alegria. Exatamente. Aqui a rua tá vazia. Assim, Nossa senhora, aqui o inverno judia da gente aqui. Tá, vamos então tentar voltar um pouco mais para mais focado um chegar. pouco na área de design. Uhum. Conte pra gente, sem entrar em detalhes, claro, mas conte pra gente um pouco do teu dia a dia na Gladly hoje. Como é que é o teu time, como é que é a estrutura do teu time, como é que você trabalha com devs. E daí eu queria que você tentasse também falar um pouco sobre a cultura do brasileiro sendo designer e se você acha que isso tem algum rolo dentro da tua organização. Entendi. Eu acho que eu posso começar até por isso. Eu acho que, na verdade, é o oposto. Acho que no Brasil a gente tem por necessidade, a gente tem um nível de especialização muito baixo, né? Todo mundo precisa jogar nas 11 um pouco. Acho que torna a gente muito mais flexível a fazer o que precisa ser feito para um projeto acontecer. E isso é extremamente valioso em startups. Isso não é tão valioso em empresas grandes, que, por natureza, requerem um nível de especialização mais alto. Mas em empresas pequenas, toda empresa pequena precisa de gente que seja muito flexível. A própria noção de product designer, em vez de interaction designer, visual designer, um híbrido, assim, eu acho que vem muito daí, dessa necessidade de você poder ter alguém que consiga tocar um projeto meio que do início ao fim, pelo menos no que se diz a habilidade craft, assim, né, de realmente executar o projeto. Então, eu acho que o estereótipo do brasileiro meio vou fazer o que precisar para dar certo é muito valioso em startups e é algo para se enfatizar quando você está conversando com as empresas, mostrar a abrangência das habilidades e Isso tal. também apareceu em outras conversas que eu tive. É impressionante como existem similaridades nessas coisas. Praticamente, acho que todo mundo tem essa visão do brasileiro, que o brasileiro vai lá e resolve mais facilmente. A gente, talvez pelas dificuldades, pela falta de formação mais acadêmica, né? A gente vai lá e tenta resolver no dia a dia e vai atrás e corre e entrega. Mas desculpa, vai lá, continua. Não, claro, claro. Eu acho que também culturalmente, a minha experiência é que, pelo menos aqui, as pessoas adoram o
o quão calorosos brasileiros são, assim. Eu já trabalhei com um brasileiro, já tive brasileiros na minha equipe, inclusive um amigão meu que veio trabalhar comigo quando estava na Lookout, e eu sou brasileiro, mas eu sou caloroso e tal, aperto a mão das pessoas e tal, mas ele é aquele que abraça e tal, todo mundo amava isso, assim, era muito legal, e eu acho engraçado como frequentemente tem americanos que precisam de qualquer desculpa para poder dar um abraço no outro, assim, eu acho que faz uma carência emocional de como eles são criados, que isso é muito... Eu acho que, na verdade, eu não vejo desvantagem nenhuma em como um brasileiro opera, seja estereotipicamente ou realmente no geral, num ambiente de startup. Eu acho que é super valorizado e é ótimo. Como é que é a Sobre estrutura como funciona. Desculpa. A Gladly é uma empresa pequena ainda, a gente tem 60, talvez 65 pessoas, está começando a crescer mais rápido agora. A equipe de design é pequena ainda. Eu toco, tem 2 product designers. Eu não sei se precisa explicar. Design de produto no Brasil, frequentemente, são de produtos industriais. Aqui, chama de product designer. São pessoas que têm essa habilidade híbrida entre design de interação e visual. São 2, eu estou contratando mais 2 pessoas agora. O escopo de design aqui é bem abrangente. Então, tem toda a parte do produto em si, óbvio, e a maior parte da equipe vai continuar focada nisso, mas a parte de marca e marketing, e especialmente no nosso caso de suporte a vendas também, é responsabilidade da minha equipe. Então, desenvolver a linguagem visual da empresa como um todo, o site, colateral impresso, e como a gente vende software para enterprise, para empresas muito grandes, o processo de venda é muito... burocrático. Muito pessoal. Não, burocrático pode ser uma forma de olhar, mas na verdade é muito intenso. Então não é você... Se é um SaaS, tipo, para empresa pequena e média, normalmente você tem um site, e aí alguém da empresa vai, olha, cria uma conta, começa a trabalhar. No nosso caso, você tem que conversar e vender para as pessoas ao longo de meses, assim. Então tem apresentações, tem... na verdade, a forma como a gente faz é o máximo, porque a gente às vezes faz camisetas criando uma marca para... Tipo, como que é? A Gladly, junto com o cliente, a gente cria um conceito, cria uma marca para poder abordar eles, porque vale a pena. Se você fizer um contrato de milhões de dólares, vale investir tantos mil nesse processo, assim. A apresentação e como a gente responde a RFPs. Então tem toda uma área grande de design ali que é envolvida nesse processo. Só mais um ponto. Além disso, a forma como eu abordo design é que design, por mais que o resultado normalmente seja visual no dia a dia, design é uma forma de você resolver problemas. Então, a minha função aqui é bem horizontal e envolve ver como a gente pode ser mais produtivo com uma perspectiva de design. Então, eu trabalho com RH para tornar a experiência de quem está sendo entrevistado e depois de entrevistado de começar na empresa, como tornar essa experiência melhor com uma perspectiva de design. Entendeu? Como tornar o processo de vendas mais curto. É uma cultura de design dentro da empresa mesmo, não é simplesmente entregar um folder ou um site, né? Você tá... Não, é bem focado em processo. Assim. Eu fiquei curioso, vendo o teu currículo, eu fiquei curioso para saber uma coisa. O que levou você a sair de uma empresa que praticamente todo mundo quer trabalhar, que é o Google, para uma startup? Então, eu trabalhei em startups praticamente o tempo todo que eu estava aqui, né? Desde que eu vim no Brasil. E no Brasil eu trabalhei em empresas pequenas. Eu fui para o Google para ter essa experiência de como era uma empresa maior. E também eu estava num momento de vida com a minha família que eu queria uma coisa um pouco mais... As pessoas falam estável, mas é menos estável. É mais que se eu não tivesse envolvido nas coisas no dia a dia, que a empresa ia estar bem. Quando eu estava no House, eu estava tocando a empresa, uma empresa de 3, 4 pessoas. Se eu faltasse 2, 3 dias, a empresa estava profundamente afetada. Trabalhando no Google, era um de milhares e se eu não aparecesse por um tempo, né, não teria problema. E a experiência lá foi interessante de que basicamente, então, até falar bem pessoalmente qual foi a minha perspectiva. Eu estava pensando, eu vou ter uma filha, eu quero poder me dedicar o máximo possível a ela, e eu não vou conseguir trabalhar no startup que demanda muito de mim, e trabalhar numa
E ser um pai presente em casa, né? Tem que equilibrar isso um pouco melhor. Então eu achei que se eu fosse para uma empresa maior, eu ia ter toda essa flexibilidade, é o caminho que muita gente faz. Só que o dia a dia para mim não foi tão recompensador quanto eu esperava. Como eu falei antes, eu tenho um perfil muito generalista, eu gosto das coisas acontecerem num ritmo muito rápido e eu me importo profundamente em trabalhar no processo e na comunicação e na cultura da empresa e como as coisas acontecem. Tipo, mais do que fazer o produto, eu me interesso muito em fazer a máquina que faz o produto, né? Como que a gente cria essa empresa, essa cultura que cria produto, que executa e tem ideias ótimas o tempo todo. E o Google é uma empresa muito grande, com uma cultura muito estabelecida, com papéis profundamente especializados. Então, a abrangência do meu trabalho lá acabava sendo muito restrita. E aí acabou tendo a inversão do que eu esperava, de que eu estava indo para o trabalho outro dia, a empresa é maravilhosa, não tenho do que reclamar, funciona bem para dezenas e centenas de milhares de pessoas, mas eu não estava me satisfazendo no dia a dia, e aí acabou tendo, poxa, eu saí de casa, peraí, eu vou passar o dia inteiro longe da minha filha, para quê mesmo? Para algo que não está me satisfazendo, que não está me trazendo, que eu não estou aprendendo como eu queria, não estou crescendo como eu queria. E aí eu comecei a trabalhar isso, aí eu voltei a falar com empresas menores e aí rolava essa empolgação acho que uma coisa que é maravilhosa no Google é que tem muita gente que já resolveu muita coisa, né? Tem gente pensando na ordem da comida que vai ter na prateleira, na cozinhazinha que tem perto de cada pessoa. Mas, ao mesmo tempo, alguém já pensou nisso, entendeu? Alguém já tem gente pensando nisso. E eu gosto desse outro trabalho de pensar em absolutamente todos esses detalhes, de como criar do início. E aí, por isso que eu acabei voltando para o mundo startup e a minha função atual é super abrangente dessa forma. Pensando em todos esses fatores. Faz sentido? Agora ficou muito claro, muita boa explicação, obrigado. Tá, Bruno, deixa eu perguntar para você o seguinte, para quem está ouvindo a gente lá numa cidadezinha perdida nos Estados Unidos, não, no Brasil, ou cidades grandes do Brasil também, mas que está pensando ou tem o sonho de morar fora, quais são tuas dicas em termos de portfólio, aplicar para jobs, a tentar fazer um networking para contatar recruiters, recrutadores, né? Dicas que você quer passar para o pessoal? Sem dúvida fazer um portfólio em inglês e antes disso, acho que pensar que a distância faz com que você tem que se diferenciar muito mais do que um candidato. Se eu estou olhando dois candidatos, um tá no Brasil, o outro está a 500 metros daqui trabalhando em outra empresa, você tem que ter um motivo muito grande para poder querer falar com um candidato no Brasil. Não estou falando que você tem que ser absolutamente a melhor pessoa na indústria, mas tem que ter uma forma de diferenciar muito forte. Então, levar muito a sério de como você faz o seu portfólio para tentar comunicar o máximo, o mais rápido possível. Então, encorajaria muito ver o portfólio de outras pessoas, ver portfólios profundos, assim, que realmente explicam o processo e falam, sabe, mostram o quanto você poderia contribuir para uma empresa. E segundo, dar a cara a tapa, aplicar absurdamente para todas as empresas. Inclusive, uma coisa que eu sempre encorajei designers aqui mesmo a fazerem entrevistar um skill, é uma habilidade, né? Ninguém nasce sabendo entrevistar. Talvez algumas pessoas tenham um talento natural, mas você aprende o que falar, como falar, em que ordem, ao entrevistar. Então, mesmo que tenha uma empresa que você talvez não tivesse tão interessada, vale a pena aplicar. Se te chamarem, participe do processo e ver, quem sabe se o processo for longe o suficiente, a empresa te traz para cá para você ter uma entrevista on-site, né, ao vivo, e aí é uma chance de você ver o ambiente e sentir como, realmente rola isso aqui para mim, essa cidade é frio demais, sabe, alguma coisa assim. Mas dá a cara a tapa em vários níveis mesmo, assim, de se prepara para ter muita rejeição, mas usa isso como oportunidade para praticar e tal. Se você percebe que na entrevista as pessoas estão te fazendo sempre a mesma pergunta e é algo que você poderia colocar no seu portfólio, sabe, revisa o seu portfólio, coloca lá. Acho que abordar
essa mudança, essa meta como um projeto de design, no sentido de entender as pessoas que estão do outro lado, né? De fazer uma pesquisa, entender, gerar alternativas, testar essas alternativas ao fazer essas entrevistas e aplicar e iterar no que você está oferecendo, eu acho que é super importante. Legal. E planos para o futuro, para a gente finalizar? Você pretende voltar um dia para o Brasil? Vai se aposentar em algum outro país perdido pela Europa? Quais são os teus planos? No momento a gente não tem plano de voltar para o Brasil, não. Eu acho muito difícil usar palavras sempre e nunca e tal. As pessoas ficar aqui para sempre, eu sei lá que quero ficar aqui para sempre. Eu queria ainda ter uma experiência de morar em outro país, provavelmente na Europa, ou até quem sabe Austrália, quem sabe na Ásia em algum momento. Então, não diria que ficar aqui para... Não sei se eu me vejo aqui necessariamente daqui a 20 anos, mas nos próximos 2, 3, acabei de começar aqui na Glad, a gente está fazendo coisa muito legal, eu quero fazer parte disso por um bom tempo ainda. Legal. Bruno, muito obrigado, foi super legal, dicas excelentes para o pessoal. Agradeço mais uma vez e se você quiser deixar alguma consideração final para o pessoal que está escutando, o microfone é seu. Não, eu acho que para quem está interessado em fazer isso, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que também vale abordar como algo para se testar. Não precisa pensar, eu vou morar para sempre em outro lugar. Vem, vê como é que é, fica um ano, volta. Eu conheço gente que já fez isso, porque não funciona muito bem para eles. Eu acho que enriquece tanto a experiência das pessoas. Eu acho que se você quer voltar para o Brasil, valorize o seu passe profundamente. E que nem viagem, né? Acho que enriquece tanto a qualidade das pessoas, a profundidade das pessoas. Então acho que vale muito tentar. E se a gente quiser entrar em contato, pode me procura no Twitter, alguma coisa assim. Eu fico feliz de dar dicas e responder perguntas. Beleza, então tá jóia. Bruno, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Abraço, valeu. Tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa conversa com o Bruno. Espero que vocês tenham gostado. O próximo entrevistado é o Harrison dos Santos. Ele é Design Lead na Elephant aqui em Nova York. Ele já trabalhou na WorkCo, onde ele trabalhou com clientes como Facebook, American Express, na FNASCA, Saatchi & Saatchi. Também é uma pessoa com bastante experiência, vai ter um monte de dica para vocês. Até a próxima!